Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero comentar com você um aspecto interessante da vida cristã. Uma das razões pelas quais nós não apoiamos a uniformização no Evangelho, a criação de empresas religiosas, simplesmente porque Deus não é assim, Deus não trabalha assim, Deus não uniformiza os homens para tratar todos de igual maneira. Deus é pai, cada filho é diferente, ele trata cada um com uma especificidade. Deus ama cada um do jeito que ele é e cuida e disciplina e orienta com um princípio muito importante. Os princípios são fundamentais. Deus não impõe regras. O povo de Israel é que pediu regras iguais para todos na lei escrita na forma de mandamentos, mas isso nunca foi plano de Deus fazer isso. Quando no Jardim do Éden Deus não criou uma lei, ele deu um padrão, princípios e estava ele pessoalmente à disposição para orientar, sustentar, cuidar, tirar dúvidas do Adão e da Eva. Isto é o que Deus quer conosco. Mas o homem, o ser humano, gosta para poder dominar muita gente, de igualar todos. E uma empresa trabalha hoje com padrões, a chamada qualidade, o sistema de qualidade, o sistema que visa sistematizar tudo para produzir com qualidade prevista. Isto é o que o mundo todo está perseguindo, a uniformização. Cada radinho, cada aparelho celular, cada televisor é feito da mesma maneira, com padrão previsto de qualidade, raramente um dá defeito. Mesmo os agora fabricados na China, normalmente não dão defeito, porque eles têm um padrão de qualidade. Isso significa que tudo é produzido da mesma maneira. Cada parafuso é apertado na sua sequência, no limite do aperto, não deixa margem para apertar cada parafuso de forma diferente. Então, cada aparelho celular, cada televisor, tudo tem que funcionar normalmente. Quando acontece um defeito, é muito raro de acontecer e eles realimentam o sistema para verificar por que aquele defeito aconteceu e, verificando, eles corrigem a origem do defeito para não haver mais defeito. Quando você compra um carro, eles dão garantia 3, 4, 5 anos, porque eles sabem que o carro é feito, é produzido de uma forma sistemática, uniforme, para ter uma qualidade garantida. Você recebe o carro, não tem nem mais esse negócio de ficar esquentando, amaciando o motor. O motor já é previsto para chegar, você ligar e sair com o carro funcionando. Tudo é feito com qualidade, um sistema específico de qualidade. Mas o ser humano é encaixado nessa máquina também para trabalhar dessa maneira. Por isso que o funcionário brasileiro não é muito desejado no mundo, porque ele não é disciplinado como os chineses. Um chinês trabalha 15 horas por dia, produzindo com igual eficiência, não para conversar futebol, tomar lanche, nem fumar. Ele é uma máquina, ele se encaixa nisto. Todos os orientais têm mais facilidade de se encaixarem nesse esquema. Não dá para um brasileiro funcionar assim. Nem 8 horas de trabalho um brasileiro funciona com igual eficiência. Bom, só para você ter ideia, acontece que Deus não é assim, não é uma máquina. Deus não quer um relacionamento conosco como uma máquina. Deus não estabelece para mim o mesmo critério que para você. Deus trata cada um do seu jeito. O apóstolo Paulo diz que aqueles que não tiveram conhecimento da lei serão julgados sem lei. Cada um vai ser julgado com critérios
justos por Deus e não são necessariamente os mesmos critérios dos outros. Deus não uniformiza os seus filhos, Deus trata cada um como ele é. Então Deus tem um trato com você. Não adianta eu estabelecer como pastor uma regra para todos os membros da igreja obedecerem. Não é assim que Deus quer nos tratar. Mas há igrejas que fazem questão de fazer assim, porque senão eles não vão conseguir controlar uma multidão de pessoas. Eles querem que todos sejam iguais, que façam tudo do mesmo jeito, que a oração seja igual, que a contribuição seja igual, a assistência à reunião, quando batem palmas, todos têm que bater palma igual. Eles fazem dos seres humanos uma máquina, são empresas religiosas que querem manipular as pessoas e assim eles tratam como peças de uma máquina. Mas Deus não é assim. Cada pessoa é diferente, cada evangelização é diferente da outra. Não é para evangelizar duas pessoas da mesma maneira. Cada uma tem o seu jeito. Bom, Deus sempre quis se relacionar conosco, valorizando cada pessoa. Acontece que o povo de Israel se afastou de Deus, gostou do pecado, se embrenhou pelos caminhos do pecado, se aproveitou da liberdade que Deus dava para pecar. E quando pecaram, Deus disciplinou. E a disciplina, por vezes, foi muito dura, a disciplina aplicada por Deus no seu povo. Eles não entendendo, não gostando do trato de um Deus que disciplinava, às vezes com força, eles quiseram se liberar mais ainda de Deus e disseram: Deus, nós queremos que o Senhor nos trate como uma máquina. Diga para Moisés o que o Senhor quer, a lei, escreva, Moisés vai escrever e nós vamos cumprir. Claro que eles não iam cumprir, mas Deus diz: quem dera que vocês cumprissem isso, mas se vocês querem assim, eu vou dar uma lei escrita na forma de mandamentos, que nunca foi propósito de Deus. Ele queria um relacionamento pessoal e continua querendo hoje, na era da graça, através do Espírito Santo, ter um relacionamento com você. De vez em quando alguém pergunta: pastor, um crente pode fazer isso? Eu já penso logo, uma pessoa que está com a cabeça tão dentro da lei, de uma norma, é uma máquina. Meu irmão, pode ser, pode não ser pecado, depende muito. Você ficar em casa sentado pode estar pecando. Se você sabe que deve fazer o bem, não faz, você está pecando. A omissão é pecado. Você, ao fazer uma coisa aparentemente errada, Deus pode estar sublevando aquilo, porque é errada no padrão dos outros, mas nas circunstâncias em que você estava, não. Então Deus está vendo o seu coração, mas você vai ser julgado pelo que você sabe, os princípios de Deus trazidos para você. Você não é uma máquina que vai ser julgada igual o outro. O povo de Israel, novamente, primeiro foi no Sinai, que pediu uma lei, porque eles queriam ficar livres, independentes do contato direto com Deus. Entenda isso. Pediram uma lei. O desejar uma lei é para ficar independente de Deus, não precisar ter contato direto com Deus. Mas Deus diz o seguinte: olha, tudo que você quiser saber, você me pergunte. Eu vou dar o meu Espírito Santo. Se você não atender o Espírito Santo, é pecado. Na dúvida, pergunte ao Espírito Santo. Quando for orar, peça ajuda do Espírito Santo. É assim que eu quero. Ah, Senhor, mas assim fica complicado, toda hora tem que pedir ao Espírito Santo orientação. É melhor só dar uma lei escrita, um estatuto da igreja, os podes e não podes, porque aí a gente decora. Os judeus fizeram isso. Trataram o Antigo Testamento como um conjunto de 613 mandamentos de podes e não podes, e eles se punham a decorar para poder cumprir daquele jeito. Só que eles cumpriam do jeito deles, mas não tinham vida, não tinham Jesus e não teriam salvação cumprindo aquela lei. Mais adiante, eu faço referência a isso agora, em 1 Samuel, no capítulo 12, o povo de Israel encostou o Samuel na parede. Ô Samuel, você não é presidente, não é primeiro-ministro, não é rei, você não é majestade, você é apenas um líder, profeta para nós, você não recebe, você não
tem exércitos, não tem um palácio, não tem uma coroa na cabeça. Nós queremos um rei, uma pessoa com autoridade que nos represente, seja vistoso, que ande num cavalo bonito, que reúna exércitos. Nós queremos, assim, algo visível. Então, nós queremos um rei. Por que eles não pediram que Samuel fosse rei? Não, eles não queriam isso. Eles não queriam um rei como Samuel, um rei amigo, andando no meio do povo, simples. Não, eles queriam um rei vistoso, aparatoso, vaidoso, soberbo, grande, que fala grosso. Interessante, é muito comum um ditador em muitos países se levantar. O povo gosta disso, de autoritarismo. E nas igrejas o povo evangélico gosta. Você já foi a uma igreja de milhares de pessoas reunidas, todo mundo é igual. Lá na frente o dirigente fala, determina, pode, não pode, todo mundo tem que fazer isso. Aí todo mundo abaixa a cabeça e obedece. Eles gostam disso. É o mesmo espírito de pedir um rei. Israel pediu, Samuel, nós já estamos meio cansados desse negócio. Toda vez a gente vê o inimigo, a gente não tem exército, a gente tem que ficar orando, pedindo a Deus para dar uma solução. A gente fica com medo. Quando você não está perto, a gente não tem a quem perguntar o que é errado, o que é certo. Então, não está bem isso, não. Nós queremos um rei, um reino, um palácio, um governo. Nós queremos algo visível, para a gente poder ser como as outras nações também. Senão a gente vai ficar inferiorizado. Nós queremos ser como as outras nações também. Então, fala com Deus aí e nos constitui um rei, Samuel. Nós queremos um rei para sermos como as outras nações. O povo evangélico está pedindo um rei, um reino, um templo, glória humana, muita pompa na televisão, para eles poderem se gabar da sua igreja, da sua denominação, como as outras religiões também. Hoje em dia, as coisas estão caminhando nessa direção. E o povo, quando pedia um rei, Deus concedeu e falou, Samuel, infelizmente não é você que eles estão rejeitando. Eles não querem a mim, Deus, um contato pessoal. Eles querem uma lei na mão deles para eles resolverem quando é que vão obedecer ou não. Eles querem um rei vistoso, humano. Eles querem algo visível. Eles não querem andar por fé. Esse negócio de fé, ficar confiando no que não estão vendo, eles não querem. Eles querem ver na frente um exército. Eles querem ver um rei, um palácio, um governante. Eles querem ver pompa, aparência. Esse é o espírito da denominação. A gente não se conforma em ser um com milhares e milhões de cristãos no mundo. A gente não se conforma com isso. A gente quer ver um templo vistoso, uma catedral. A gente quer ter um programa de televisão vistoso. A gente quer ter um aparato, reunir multidões e bem organizado, papel, estatutos, para todo mundo saber que nós somos importantes como as outras religiões também. Não é assim o reino de Deus. Jesus disse, o reino de Deus não é visível, não vem com visível aparência. O reino de Deus está dentro de vós. E o justo vive pela fé, não é por estatuto, pelo que é aparente, pelo que ele pode palpar. O justo vive pela fé, mas infelizmente muitos não entendem isso. Você entende, minha irmã? O que é viver pela fé? Você não está vendo nada e saber que um Deus grandioso está com você. Você não está vendo milhões ao seu redor, mas você sabe que é um com toda a família de Deus. Você tem essa convicção, vive pela fé. Ou você é daqueles que precisam ir lá na igreja, entre aspas, lá no templo, na catedral, ver uma grande reunião, alguém falando grosso lá na frente, e então você sai satisfeito. Você é desses que precisam ver, como Tomé, aqueles que estão pedindo um rei? Infelizmente, a maior parte do povo evangélico está pedindo um rei, um reino, templos, aparência, uma denominação organizada, coisas visíveis, para serem como as outras religiões também. Você entende isso? Você se conforma em viver pela fé, em andar com Deus. Para você, Deus basta. Jesus para você basta, o Espírito Santo, ou você quer ver mais um reino na frente, um rei, aparência, denominação, catedral, templo? Você
é daqueles que querem viver pela fé em Deus? Basta Deus para você ou você quer mais alguma coisa visível também? Pense nisto.